Amadas irmãs, amados irmãos, bom dia. 8 de julho de 2022, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. A estrofe proposta para aclamação ao Evangelho de hoje diz assim: quando o Paráclito vier, o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Lembrar-vos-á de tudo o que eu tenho falado. Pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento e abra os nossos ouvidos para acolhermos a palavra de Deus e compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida, iniciamos a nossa reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta passagem do Evangelho, Jesus faz um alerta para os seus discípulos e este alerta se aplica também a nós. Ele fala das dificuldades que a igreja enfrenta na proclamação da boa nova do reino de Deus. Os homens estão acostumados a serem dominadores. A humanidade acredita que é superior a tudo. E o pior, cada um de nós acredita que pode ser superior ao outro. Esta é uma realidade que a gente vê no nosso dia a dia. Pessoas egocêntricas, pessoas que se acham donas da verdade, pessoas que acreditam ter poder sobre as outras. O grande desafio da igreja é estar inserida nesse sistema de poder, estar diante do poder de Deus, que é o maior de todos, ministrando esse poder, porém, sem adquirir uma condição de soberba, de se achar melhor ou maior. É muito perigoso seguirmos os conceitos humanos, acreditarmos que aquilo que a nossa mentalidade humana cria é a verdade absoluta. A única verdade verdadeira, a única verdade sólida está em Jesus Cristo, a palavra de Deus. E nós precisamos compreender isso. Quando Jesus avisa para os discípulos que eles serão enviados como ovelhas no meio de lobos, ele está chamando a atenção exatamente para isso. A gente precisa ser humilde como as ovelhas, mas não podemos nos deixar engolir ou ser engolidos pelos lobos com que a gente se depara no nosso dia a dia.
o lobo da ganância, o lobo da inveja, o lobo da soberba. Nós não podemos nos deixar engolir por esses lobos. Por isso precisamos ser como as serpentes, que se esconde, que evita ser apanhada. Mas não é ser apanhado pelo outro. Nós não precisamos nos preocupar em sermos apanhados pelo outro. O que nós precisamos nos preocupar é sermos apanhados pelas nossas próprias falhas, por nos entregar aos lobos. Devemos ser ovelhas que seguem o pastor, porque o pastor nos desvia dos perigos. O pastor conduz as ovelhas para onde os lobos não podem alcançá-las. Quando nós aprendermos a ouvir a voz de Jesus, quando nós aprendermos a seguir a voz de Jesus, seguir os seus ensinamentos, nós estaremos nos desviando dos lobos que podem nos engolir. É muito importante que a gente dê testemunho verdadeiro. E só o Espírito Santo de Deus pode nos capacitar a dar esse testemunho verdadeiro. É preciso que nós estejamos em constante oração, que constantemente estejamos estudando a palavra de Deus. É preciso fazer a leitura orante da palavra de Deus diariamente, porque à medida em que a gente lê, relê, medita, a gente vai compreendendo o alcance da vontade de Deus em nossa vida. E a gente se desvia da vontade de uma sociedade corrompida, de uma sociedade que nos leva a querer ser maior, melhor, mais importante, quando na verdade tudo que importa é o amor. Nós precisamos caminhar no sentido de aprendermos a nos amar verdadeiramente, aprender a olharmos uns para os outros e ver em cada um de nós a figura do Cristo ressuscitado, a quem nós nos associamos pelo batismo. Uma vez que somos batizados, somos imitadores e seguidores de Jesus e não podemos abandonar este caminho por nada, por mais valioso que seja aquilo que nos for ofertado. Muito mais vale a nossa salvação, vale estar próximos de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que nos oriente dia a dia, para que nós possamos compreender e ouvir a voz de Jesus Cristo e seguir pelo caminho através do qual o pastor nos livra dos perigos, dos lobos que serão encontrados ao longo da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.